Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Estamos aqui para a nossa 12ª aula do nosso curso básico de teologia. Se você quiser tirar aí o seu certificado, receber o seu certificado, você vai assistir às aulas, vai fazer a prova e vai solicitar o seu certificado de conclusão de curso mediante a aferição de uma prova. Você vai fazer a prova e o certificado vai ser enviado para você mediante a sua nota superior a 7. Também você tira uma nota superior a 7, que é a média, e você pode tirar o seu certificado de conclusão do curso básico de teologia do Instituto Bíblico Teológico Baluarte do Deus Vivo. Amém? Vamos para a nossa 12ª aula. Vou falar sobre a teofania de Deus. O termo teofania vem do grego e significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos de forma visível e audível, ou seja, ele se manifesta de forma humana para que as pessoas possam compreender a Deus. Né? Só dá para entender Deus se ele se manifestar de forma que nós possamos compreendê-lo, e isso ele fez. Amém? Ele se apresenta para Abraão. Gênesis 18, versículo 1 e o versículo 33. Diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Mamré, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Gênesis 18, versículo 1. E o versículo 33 diz: E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Para Agar ele também se manifesta da mesma forma, Gênesis 16, versículo 13, e ele chamou o nome do Senhor e ela chamou o nome do Senhor que com ela estava: Tu és Deus da vista, porque diz: Não olhei eu também para aquele que me vê? Que maravilha! Para Jacó, Gênesis 32, versículo 24. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Gênesis 32, versículo 28. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Existem muitos outros exemplos mencionados acima. Limitaremos de falar devido ao espaço que nos é limitado. Amém? Antropomórfico. Este é um termo que indica Deus se revelando de forma humana, para que ele seja entendido pela mente humana, pela mente natural do homem, do ser humano. Não dá para entender Deus completamente se ele não se manifestar de forma que o ser humano pudesse compreendê-lo. E para isso acontecer, foi necessário que Deus se manifestasse em forma humana. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Contudo, ele se apresenta aos seres humanos como tendo face. Está escrito em Êxodo 33 e 20, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Diz também a palavra que Deus, ele se apresenta como tendo mão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar. Isaías 59, versículo 1. Também indica que Deus ele tem braços, o Deus eterno te seja por. E continuando em Deuteronômio 33, 27, diz braços eternos. Os olhos, Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo o lugar, rosto, e teu rosto, Senhor, buscarei. O teu rosto, Senhor, buscarei. Salmos 27, versículo 8. Cabelo, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. Daniel 7, versículo 9. Boca, boca a boca falo com ele, e não por figura. Números 12, versículo 8. Isaías 34, 16. Nariz, diz assim, Isaías 18, 8. Do seu nariz subiu fumo ou fumaça. Pés, Naum 1 e 3, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ouvido, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir,
Isaías 59, 1. João 4, 24 diz: ainda que Deus é Espírito. 1 aos Coríntios 15, versículos 40 e 44 diz: contudo, ele é um, quando diz: há corpo celeste e corpo espiritual. Necessariamente, portanto, o corpo de Deus é de ordem espiritual, porque ele é Espírito. Vamos para algumas definições para a gente poder encerrar essa aula aqui. Primeiro, vamos falar sobre o monoteísmo. O termo monoteísmo vem do grego e significa um só Deus, ou único Deus. É uma crença de adoração ao único Deus verdadeiro. É exatamente diferente do politeísmo, que crê na existência de vários deuses. Monoteísmo é de fato verdadeiro porque é bíblico. Como já vimos em outras notas de exposição, a Santa Trindade é constituída de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que os 3 são um só Deus, que é exatamente o que ensina o monoteísmo. O monoteísmo tem se tornado uma crença universal. O cristianismo em geral está firmado no monoteísmo. Politeísmo. O termo politeísmo vem do grego e significa muitos deuses. Culto de muitos deuses era característico das religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se ele na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas sim por muitas, de maneira que há um Deus da água, um Deus do fogo, um Deus de montanhas, um Deus de guerra, etc. Foi esta a consequência natural do paganismo, que endeusou os objetos finitos e as forças naturais e adoraram e serviram a criatura antes do Criador. Romanos 1:25. Abraão foi chamado a separar-se do paganismo e a tornar-se uma testemunha do único verdadeiro Deus. Sua chamada foi o começo de missão de Israel, a qual era pregar o monoteísmo, ou seja, o culto a um só Deus. Ao contrário do politeísmo das nações vizinhas, nós ainda temos o agnosticismo, expressão originada de 2 palavras gregas que significam não sabe ou não saber. Nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, declara o agnóstico. Mas o agnóstico não vê que há grande diferença entre conhecer a Deus no sentido absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus. Não podemos compreender a Deus, isto é, conhecê-lo inteiro e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção de sua pessoa. Isso é verdadeiro. Podemos saber que quem é Deus sem saber o que ele é. Escreve D.F. Clarke. Podemos tocar a terra, embora não possamos envolvê-la com os braços. Um menino pode conhecer a Deus, enquanto o filósofo não pode descobrir todos os segredos do Todo-Poderoso. As Escrituras baseiam-se no pensamento de que é possível conhecer a Deus por outra parte. Elas nos avisam que por agora conhecemos em parte. Veja, Êxodo 33:20, Jó 11:17, Romanos 11:33 e 34, 1 aos Coríntios 13, do 9 ao 12. Panteísmo. O termo panteísmo é proveniente de 2 palavras gregas que significa tudo é Deus. É o sistema de pensamento que indica Deus como o universo, árvores, pedras, pássaros, terra e água, répteis e homens, todos são declarados parte de Deus, vive e expressa-se a si mesmo através das substâncias e forças, como a alma se expressa através do corpo. Amém? Glória a Jesus. Como se originou esse sistema? O que está escrito em Romanos 1, do 20 ao 23, desvenda esse mistério. Pode ser que na penumbra do passado de filósofos pagãos, havendo perdido de vista a Deus e expulsando-o de seus corações, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse seu lugar, visto que o homem procura sempre um objeto de culto para preencher o lugar de Deus. Deve haver algo tão grande quanto o próprio Deus. Havendo Deus se retirado do mundo, porque então não fazer do mundo Deus
Desta maneira, arrazoavam os homens, e assim se iniciou o culto às montanhas e árvores, aos homens e aos animais e a todas as forças da natureza. À primeira vista, essa adoração da natureza tem certa feição lógica, mas leva a uma conclusão absurda, pois se a árvore, a flor e a estrela são Deus, logo também o devem ser o verme, o micróbio, o tigre e também o mais vil pecador, numa conclusão absolutamente irrazoável. O panteísmo confunde Deus com a natureza, mas a verdade é que o poema não o poeta, a arte. A verdade é que o poema não é o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico, a criação não é o criador. Uma linda tradição judaica nos relata como Abraão observou essa distinção. Quando Abraão começou a refletir sobre a natureza de Deus, pensou primeiramente que as estrelas fossem divindades por causa do seu brilho e formosura, mas quando percebeu que a lua as excedia em brilho, concluiu então que a lua era divindade. A luz da lua, porém, desvaneceu-se ante a luz do sol, também desapareceu. Deve existir algo no mundo maior do que essas constelações, pensou Abraão. Dessa maneira, do culto à natureza, ele se elevou ao culto ao Deus da natureza. As Escrituras corrigem as ideias pervertidas do panteísmo. Ao ensinar que Deus é revelado mediante a natureza, fazem distinção entre Deus e a natureza. Os panteístas dizem que Deus é o universo. A Bíblia diz que Deus criou o universo. Onde se professa o panteísmo hoje? Primeiramente, entre alguns poetas que atribuem divindade à natureza. Em segundo lugar, é a filosofia básica da maior parte das religiões da Índia, as quais a citam para justificar a adoração de ídolos. Não será a árvore da qual se fez a imagem ou parte de Deus? Argumentam eles. Em terceiro lugar, a ciência cristã é uma forma de panteísmo, porque um dos seus fundamentos é Deus é tudo e tudo é Deus. Tecnicamente falando, é panteísmo idealista, porque ensina que tudo é mente ou ideia e que, por conseguinte, a toda matéria falta realidade. Amém? O deísmo nós vamos deixar para a próxima aula, vai ser o título da nossa lição, do nosso curso de Teologia Básica. Aí, nossa próxima aula nós vamos iniciar falando sobre o deísmo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.